Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças do sétimo ano. Tô com saudade de vocês, mas um pouco chateado, né? Porque tem poucas pessoas fazendo as atividades. Vamos fazer as atividades, mandar para mim no meu PB, ó, 99713 1193. Se tiver dúvida, me chama, a gente conversa, a gente tira as dúvidas, ok? As aulas são postadas no Face, são postadas no Classroom, são postadas no YouTube, são postadas no WhatsApp, está sendo impresso pela escola, então vocês têm toda a oportunidade de correr atrás da nota. Fazendo exercício, gente, vocês vão conseguir adquirir conhecimento. E mais um detalhe, né? É, só consegue contar vitória quem aquele um dia caiu. Quem não caiu nunca consegue ter o sentido da vitória. Vamos lá? Nós vamos falar sobre números inteiros. Primeiro, o que é um conjunto dos números inteiros, gente? Vocês lembram? Então vamos recapitular o que são os números naturais. Os números naturais é aquele que a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por que ele surgiu? Ele só surgiu, gente, com a finalidade de contar objetos, coisas, medir. Aí surgiu a necessidade desses números. Mas com o passar do tempo, precisou-se de outros números, como por exemplo, quando você vai comprar uma coisa, quando você fala de temperatura. Quais são esses números? Os inteiros. Olha que engraçado. Os inteiros, eles são números naturais, os positivos. Ou seja, o 0, o 1, o 2 e o 3, eles são positivos, eles são inteiros. Mas teve que surgir os números negativos. Quem são aqueles números negativos? Por exemplo, você vai no mercado, você tem 10 reais. Você compra alguma coisa de 3, ou seja, você vai pagar. Quanto você vai ficar? Você tinha 10, mas como você pagou 3, esse 3 é negativo, porque vai sair. Então você ficou com 7. Aí o que acontece? Na representação das retas, eu coloquei duas. A vertical, que vocês usam muito, o termômetro, quando o jornal fala assim, a temperatura está abaixo de 0 graus. Se está abaixo, está negativo. Então está frio. E a reta horizontal, que é a nossa reta normal. Do lado direito do 0 são os números positivos. E do lado esquerdo do 0 são os números negativos, ok? Lembrando que todo número que encontra à esquerda do 0, todos esses números são menor que 0. E um detalhe, o 2 é menor que o negativo 1, porque quanto mais longe ele tiver do 0, menor ele será. O 3 é menor que o 2 e é menor que o negativo 1. Quando aqui do lado direito, quanto mais longe do 0 eu estiver, maior eu serei. O 3 é maior que 2, que é maior que 1. Deu para entender? Aqui, quanto maior o valor aqui, menor ele será. Fechou? Olha só um exemplo, onde a gente usa números negativos. Percebam que o navio, ele está na linha do mar, ó. Ele está no nível do mar. E o nível do mar está onde? No 0. E os peixes, eles estão acima ou abaixo do nível do mar? Estão abaixo, então eles são negativos, ó. Esse peixinho aqui, ele está mais ou menos no 60. 60 o quê? Abaixo de 0. Ok? E esse pico aqui? Ele está abaixo ou acima do 0? Está acima, então ele é positivo. E essa depressão aqui, ó?
ela está abaixo ou acima do nível do mar? Está abaixo. Olha o nível do mar aqui, ó. Então ele está abaixo. Ela é negativa. A depressão é um buraco, né? E essa montanha aqui está acima. Agora um detalhe. Isso aqui, ele é positivo ou negativo? Muito bem, positivo, porque ele está acima do nível do mar. Fechou? Vamos ver outro exemplo? Ó, o outro da altitude aqui, ó. Ó, aqui eu estou 80 metros. Eu sou positivo ou negativo? Esse ponto C. Lembre-se, ó, o nível das águas. Eu sou positivo ou negativo? Negativo. Eu estou 80 metros abaixo do nível, né? E esse ponto B, 30. Negativo, porque ó, aqui, ó, eu estou abaixo do nível. Então, é negativo. E o A, é positivo ou negativo? Positivo, porque está acima. Viu como é facinho? Vamos ver outro. Olha uma situação que a gente usa muito. Banco, porque 90% a gente recebe em banco. O banco, quando ele fala assim, você está credor, é quando você tem dinheiro para receber. Ó, aqui está credor. Então significa que eu sou positivo. Quando fala você está devedor, você está devendo. Então você está negativo. Ok? Quando tiver crédito na conta, é positivo. Quando tiver débito, é negativo. Vai estar geralmente especificado por esse sinal ou em vermelho. Olha só, aqui eu tenho um saldo de R$500, 50 mil reais. Foi saindo, ó, negativo, então tá tirando. Negativo, tá tirando, e é pagamento. Ó, quando eu pago, eu vou deduzindo do valor que eu tenho. Olha só, tirei todos esses. Eu fiquei com saldo de quanto? 22 mil. Agora reparem que houve recebimento. Quando eu recebo, ele é positivo. Então eu vou acrescentar ao meu saldo. Acrescentando, ficou 38. E teve os pagamentos, cheques também. Se eu colocar aqui, ó, cheque emitido, também vai ser negativo. Fechando a minha conta, eu fiquei com 31. Vocês viram por que tem que ter o número inteiro positivo e o número inteiro negativo? Positivo quando eu tenho, negativo quando eu tenho a pagar. Ok? Olha só. Mas, vocês viram lá que tem todos os números, tem antecessor e tem sucessor. O antecessor é o que vem antes. E o sucessor é o que vem depois. Antes e depois. Só que tem uma pequena coisa que vocês vão ter que gravar aqui, ó. Quem é o antecessor de um positivo? O zero. Quem é o sucessor de um positivo? O 2. Ok? Agora vamos para os números negativos. Quem é o antecessor de negativo 2? É o negativo 1 ou o negativo 3? O que vem antes? Olhem só. O antecessor do negativo 2 é o negativo 3. Por quê? A reta sempre vem daqui para cá, da esquerda para a direita. Então, ó, o 5 é sucessor do 4, antecessor do 4, o 4 é antecessor do negativo 3, o negativo 3 é antecessor do negativo 2, e o negativo 2 é o antecessor de negativo 1. Agora, quem é o sucessor de negativo 4? O sucessor é o 3, que vem depois. Quem é o sucessor do negativo 2? É o 1. É ao contrário do lado positivo. Fechou? Vamos lá? Oposto de um número. O que é oposto, gente? Nós vamos pegar sempre como base o zero. Ok? E oposto é o número que está com a mesma distância do zero.
Ou seja, vamos pegar aqui, quem é o oposto de 2? Primeiro, qual a distância que tem do 0 ao 2? Quantas unidades? Tem 1, 2. Então, essa distância de 2 aqui tem que ter a mesma distância aqui. Olha só, 1 unidade, 2 unidades. Então, quem é o oposto de positivo 2? É o negativo 2. Porque tem a mesma distância dele até o 0 e dele até o 0. Quem é o oposto ao negativo 5? É o positivo 5. Porque tem a mesma distância do 0 até aqui e a mesma distância daqui até o 0, que é 5. Ok? Módulo de um número. Módulo ou valor absoluto. Bem simplesinho. Módulo, gente, nada mais é a distância do número ao 0. Por exemplo, aqui, qual a distância daqui? Não é negativo 1? Então a gente coloca em módulo. Módulo de negativo 1 é... Só um detalhe, ó, para vocês aprenderem. Existe distância negativa? Não. Então a distância de 0 e 1 é 1. Então o módulo de negativo 1 é 1. Ok? E o módulo de 2 positivo? O módulo de 2 positivo nada mais é que a distância do 0 ao 2 é 2. Ok? Hora de brincar. Olha só, deixei alguns exercícios. São esses. Indique os números inteiros com o sinal que representa. O saldo obtido por um crédito de R$20 na sua conta e depois um débito. Qual o sinal desse 20 e qual o sinal desse 30? O saldo obtido por um débito de 50 e um crédito de 90 e um débito de 60. Qual que é o sinal do 50, qual que é o sinal do 90 e qual que é o sinal de 60? Olha lá o extrato que vocês vão ver. Os saldos de gol de um time que marcou 23 gols e sofreu 30. Qual que é o sinal desses 23 gols e qual que é o sinal desses 30? Os saldos de gol de uma equipe após uma partida que perdeu 7-1. Qual que é o sinal do 7 e qual que é o sinal do 1? A temperatura final no congelador, quando ela sai de negativo 5 graus e aumenta para 8. Vixe, qual que é a temperatura dele? Ele saiu de negativo 5, faz a reta numérica, ó. Ele saiu do negativo 5, passou pelo 0 e chegou no 8. Qual que é a temperatura final dele? Vamos lá, mais um. Escreva os números inteiros compreendido entre 1 e 7. Eu quero os números inteiros que está de 1 a 7 positivo, não tem sinal. Depois eu quero de negativo 3 até o 3. Depois de negativo 4 e 2. Faça uma reta numérica. Ó. Opa. 0, negativo e positivo. E vai contando as unidades e marcando até chegar, ó, onde eu quero. Do negativo 2 ao 4, do negativo 5 e negativo 1 e do 6 ao 0. E por último, eu quero o sucessor, que vem depois do positivo 8. O sucessor do negativo 6. O sucessor de 0, vou deixar vocês pensarem nisso aqui. O antecessor de positivo 8 e o antecessor de negativo 6. Crianças, qualquer dúvida, me procurem no PV, estou aguardando, ok? Beijo no coração.